diga, eu tenho Bíblia. Graças a Deus. Lucas capítulo 15. Escreve o nosso evangelista no versículo 1 até 10. Eu quero que você viaje comigo hoje nessas duas porções da parábola que Jesus fala. E quero que você compreenda aquilo que Ele quer deixar para a igreja no tempo em que estamos a viver e o que nós precisamos compreender. A situação que estamos a passar e a situação que ainda não passamos e vamos passar. Abra bem os seus ouvidos, diga ao teu irmão, abra bem os teus ouvidos e ouça o que o Espírito diz às igrejas. É porque Jesus está voltando. Diga, hoje é o dia de colocar ordem na minha casa. Não posso mais me distrair. Aleluia. Viaje comigo no versículo 1 do capítulo 15 do Evangelho segundo escreve Lucas, até o verso 10. E assim diz a bendita palavra de Deus. Amém? E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha e achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros gostoso, em outra palavra alegre, em outra palavra feliz. E chegando a casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Diga, a ovelha perdida vai ser achada nesta manhã. E digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mas do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ao qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não sai da cadeia e varre a casa e busca com diligência até achá-la. E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Palavra do Senhor. Toma o teu assento, fecha os teus olhos, vamos orar pela palavra de Deus. Aleluia. Eterno maravilhoso, obrigado Deus, porque nós te entregamos hoje o culto. O culto não é para o homem, mas é para si. Fala conosco segundo a porção da sua graça e a sua revelação para cada um de nós que aqui viemos e ouvir-te. Tu és a quem fala, a mensagem sua. Nós santificamos a sua palavra e santificamos o seu nome, no poderoso nome de Jesus Cristo. A igreja diga amém e amém. Amados irmãos, eu hoje quero falar sobre parábolas e quero falar de forma implícita, falar como Jesus falava, explicar como Jesus explicava. A igreja é o lugar para quem precisa de cura e quem precisa do médico. Aleluia. Jesus gostava de falar para o povo e a multidão em parábolas. Em parábola, porque muitas das vezes ele não quis dar o conhecimento claro sobre o que ele estava a falar ou explicar. Em uma dessas parábolas, nós temos aqui uma situação em que Jesus ele está no meio da multidão. E estando ele no meio da multidão, no contexto encontra-se vários tipos de classe social. Ele está entre os publicanos e também está entre os pecadores. Mas por um lado está os publicanos, os pecadores, e por outro lado existem aqueles que são os santos, que é conhecido como a religião ou grupo dos fariseus e também dos escribas. Por essa situação, Jesus ele tinha prazer de estar no meio daqueles que eram rejeitados socialmente. Os publicanos, meus irmãos, amados irmãos em Cristo, eram aqueles que cobravam os impostos. E o povo via os cobradores de imposto como um grupo de pessoas que traíam a pátria, porque eles trabalhavam a favor do Império Romano. Então eles iam cobrar o imposto aos seus irmãos, e aqueles seus irmãos chamavam eles de traidores.
E os traidores não podiam sentar conosco na mesa e nem podiam reunir-se conosco na mesa porque eles cobravam dinheiro. É como se fossem os fiscais que dão corrida às praças. Você olha para um fiscal que dá corrida a uma mazuqueira, que expulsa ou dá pico na bancada daquela mamã, e aquele fiscal vive no bairro. Eu tenho uma plena certeza que o fiscal vai ser inimigo dos vizinhos, porque ninguém vai gostar da atitude que ele tem feito com as mamães que vendem, que só querem alguma coisa para alimentar os seus filhos. Assim também eram os publicanos, faziam semelhantemente como os fiscais. Em outras palavras, eles na Bíblia eram chamados de publicanos, mas hoje em dia nós chamamos eles de fiscais. Aleluia! E ninguém quer estar ao lado do fiscal, porque o fiscal rouba, o fiscal faz mal, o fiscal não tem pena de quem vende, de quem tem apenas uns 1000 kwanza numa bancada para poder sustentar os seus filhos. Então, esses publicanos não eram bem vistos no meio da sociedade. O povo rejeitava os publicanos porque eles eram os traidores, eram os que davam corrida das mamazugueiras, eram os que gostavam de cobrar os impostos. Mas não só os publicanos, havia também os pecadores, aqueles que viviam uma vida pagã, uma vida de impureza, uma vida de explícita vergonha. E a sociedade julgava tanto o publicano, tanto o pecador. Mas só que Jesus era diferente. Diga para o teu irmão, Jesus era diferente. Jesus não via como o publicano, não via como o pecador, e Jesus não via como o fariseu. Pior ainda, não via como os escribas. Jesus não via para julgar ninguém, Jesus não via para condenar ninguém. Por isso ele disse que o Filho do Homem, ele não veio para os sãos, mas veio para os enfermos. Ele não veio para os bons, Jesus não veio para a classe alta, Jesus não veio para a sociedade de privilégios, Jesus veio para os mais desprezados, para aqueles que não são aceitos no meio da sociedade. Jesus veio para aqueles que não têm sequer um status social. Jesus não veio para aqueles que têm uma posição alta. Jesus, ele contraria aquilo que é a cultura ou a forma como a sociedade ela posiciona-se, como deve ser a convivência entre o povo. E por isso é que Jesus não foi diretamente aos fariseus, mas ele buscou exatamente aqueles que eram desprezados, aqueles que não eram aceitos, aqueles que eram excluídos no meio da sociedade, aqueles que não tinham uma roupa apropriada para entrar numa festa, aqueles que não tinham um sapato de gala para poder entrar na festa do ano, na passagem do ano, na virada do ano. Jesus foi exatamente lá, naquela aldeia, naquela zona onde o povo nem sequer tinha uma roupa para cobrir bem o seu corpo. Jesus foi no meio dos mais rejeitados pela sociedade. Aonde que Jesus foi? Jesus foi nos pecadores, Jesus foi nos publicanos. Primeiro quero que vocês prestem atenção. Os publicanos são os traidores da pátria, são os fiscais. Ninguém quer saber do fiscal. Os pecadores são aqueles que andam na prostituição, aquelas mulheres como a Maria Madalena, que não eram aceitas no meio da sociedade por ser uma vergonha, por causa do tipo de trabalho que ela tem, por causa do tipo de ofício, de profissão que ela exerce. Era uma vergonha para a família. Jesus disse: eu vim exatamente para estas pessoas. Aleluia. Então Jesus se assentava entre os publicanos e Jesus se assentava entre os pecadores, e essa situação gerava murmuração entre os religiosos, e essa situação gerava contestação entre os religiosos. Os fariseus não estavam nada felizes com a posição de Jesus. Eles não estavam a gostar como Jesus tratava os pecadores. Eles não estavam felizes como Jesus tratava os publicanos. E eles diziam: este homem se assenta com os publicanos e os pecadores. E eles murmuravam e Jesus ouvia. Então Jesus disse que eu vou proferir uma parábola para que vocês entendam o que eu vim fazer nesta terra. Eu não vim para buscar o povo que já está achado, eu vim para os perdidos. Primeiro ele fala de uma parábola da ovelha perdida, depois ele fala da outra parábola que é da dracma perdida. Eu quero começar a pregar aqui e aplicar para você entender porque que Jesus fala sobre as duas parábolas simultaneamente. Primeiro, a ovelha perdida. Ele diz que pastor é esse que tendo 100 ovelhas e caminhando elas no deserto, e se uma delas se perder, ele não vai abandonar as 99 e vai atrás da uma única ovelha para que quando ele achar aquela ovelha perdida, ele possa colocar sobre o ombro, se alegrar e convidar os vizinhos, os amigos, dizer: olha, a minha ovelha que estava perdida eu achei. Primeiro, a ovelha perdida, ela estava com o pastor caminhando no deserto. Eu quero que você pegue essa palavra, que a ovelha estava caminhando no deserto. Eu quero dizer que
O deserto era um lugar onde ele metia as ovelhas para provar as ovelhas. Mas só que infelizmente na caminhada a ovelha se perdeu. Na caminhada a ovelha perdeu o caminho. É a ovelha, não é cabrito, é a ovelha. Mas na caminhada a ovelha perdeu-se. Eu vou começar a te explicar algumas verdades. Na caminhada a ovelha perdeu o caminho. Estava andando com o pastor, mas por um momento eu não sei se o lobo apareceu, eu não sei se ela viu o lobo e a ovelha se atrapalhou e estava preocupado a prestar atenção no lobo que estava a lisonjear, e aquela ovelha saiu da manada, do rebanho. Eu quero te dizer alguma coisa. Nós somos essa ovelha. Estamos na igreja, estamos a caminhar. Primeira coisa, aquela ovelha, para se perder, deve ter tido um momento de distração, porque para ela não andar com o pastor com as 99 é porque ela se distraiu na caminhada. Eu quero dizer que nós estamos caminhando com um bom pastor. Jesus é bom pastor, segundo João capítulo 10. Ele é aquele que dá vida pelas ovelhas, e nós estamos caminhando. A nossa vida é uma caminhada, a nossa vida é uma travessia. Nós estamos atravessando o deserto, mas só que no momento da caminhada haverá um momento que nós podemos nos perder, e quando nós nos perder, nós não vamos ver o caminho por onde vamos passar. Muitas das vezes não é o lobo que vai nos fazer que nós nos ficamos perdidos. Às vezes nós mesmos vamos ficar entretidos com a coisa da vida. A ovelha perdida é alguém que fica distraído com a proposta do mundo. É alguém que está dentro da igreja, mas está preocupado com o entretenimento. É alguém que está na igreja, já conhece Jesus, está caminhando com o pastor, mas que ainda está preocupado com quem vai comer, com quem vai beber. É alguém que está distraído, está preocupado com as coisas da vida, com as coisas do mundo. Logo, enquanto uns estão a caminhar fielmente com o pastor, aquela ovelha não consegue seguir os passos do mestre. Ele se perde dentro da igreja. Enquanto uns dão glória a Deus, ela não dá glória a Deus porque não entende a mensagem. Enquanto uns dão aleluia, a ovelha perdida não consegue entender a mensagem que foi liberada. Eu quero te dizer agora, se você é uma ovelha perdida, estavas na caminhada, não tem desesperança. Tenho uma boa notícia para ti. Se você se perdeu no meio da igreja, se há muito tempo por causa da vida e através das situações da caminhada, através das provações, através das tribulações, você se perdeu com Cristo, já não segue o pastor, está a seguir outros lobos, está a seguir os falsos pastores, por causa de alguma proposta ou por a situação que você vivia, porque querias buscar se calhar a cura, querias um carro rápido e você saíste do caminho, não seguiste o pastor, mas foste buscar outros pastores que não é o pastor que te guia no deserto. Eu quero lhe dizer uma verdade. Nesta manhã Jesus estava a dizer, não importa o caminho que você foi, se foste no caminho que te levou no pecado, se foste no caminho que te levou na condenação, eu sou o teu pai, eu sou o teu bom pastor. Eu estou a me levantar para te trazer de volta a casa. A mensagem que eu tenho para ti é que Deus vai trazer todos os perdidos de volta para casa. Não importa se estás em qual lugar, a mão de Deus vai chegar, vai te dar o livramento, vai te trazer de volta à sua casa. E esta manhã, toda a ovelha perdida que foi perder-se no caminho, Jesus estava lá. Eu vou trazer de volta a minha ovelha. Eu quero que voltes para a minha casa, porque eu quero te dar. Aleluia. A ovelha se perdeu. Por quê? Porque ela estava distraída. 99 somente seguiram o mestre. Mas Jesus disse, eu vou parar, porque para mim uma ovelha é mais importante que 99. Amém. Por tua causa Jesus manda parar os céus. Amém. Por tua causa a terra vai parar. Amém. Você não sabe o que é que Jesus está falando. Ele está dizendo, por causa de uma alma, eu vou mandar abrir o inferno e os céus vão ter que se abrir. Amém. Mas a minha ovelha que se perdeu não pode se perder. Amém. Eu vou mandar o meu exército dos céus, vão sacudir a terra, mas não pode se perder ninguém. Em outra palavra, Jesus está dizendo, Pai, todas as ovelhas que você me deu, nenhuma delas se perdeu. Eu não aceito que dentro da minha casa se perca uma ovelha. Enquanto eu for bom pastor, nenhuma ovelha pode se perder. Ele está dizendo, não tem irmão, que pode ir no inferno, enquanto eu sou o pastor que conduzir elas, porque eu vou dar minha vida por elas. Se você se perder, eu volto atrás. Se você está ferido, eu vou te curar. Se você está amarrado, eu vou te libertar. Se você está na cama, eu vou te tirar. Se você está no hospital, eu vou te arrancar, vou te dar saúde. Em qualquer lugar que você estiver, não importa se você se acha que está perdido, há uma esperança. Jesus vai te resgatar. Aleluia. Jesus vai te resgatar. Amém.
Para Jesus uma ovelha é mais importante que 99. Aquele pastor deixou as 99. Foi atrás da uma única ovelha. Foi buscar a ovelha. O lobo só está para nos distrair. Aquela ovelha viu o lobo se distrair. Olha o lobo. Presta atenção nos lobos da vida. Tem muitos lobos que só estão para te fazer perder a caminhada. Tem muitos lobos que não vão te comer, só querem te distrair. O diabo é um lobo. Ele está para distrair a tua vida. Você estava a caminhar bem com Cristo, mas por alguma situação você abandonou a vida de Deus. Você já estava bem na igreja, já servias. Você já tinha colocado a tua vida no altar. Mas apareceu um capeta que te disse vai te dar casamento, mas era um lobo para te distrair. Você já estava a servir fielmente em Deus. Estava a esperar em tempo de Deus. Mas por causa daquele colega da escola que te disse está apaixonado por você, você se distraísse, agora está a andar com ele. E ele te desviou do caminho de Jesus. Tem muita coisa que faz com que a ovelha perdida se perde na caminhada. Você já estava firme com Cristo, mas por causa da proposta do emprego que não é Deus que mandou, você saísse da presença de Deus. Mas ainda assim, por amor a ti, não importa o quão perdido você esteja, Jesus vai à tua atrás. Amém. Jesus está à tua atrás. Esta manhã Jesus está à tua atrás. A ovelha perdida tem que voltar no meio do rebanho. A ovelha que se perdeu tem que voltar à casa do Senhor. Não importa onde você estiver, ainda que não ver luz no fundo do túnel, uma luz vai brilhar para a sua vida. E Deus vai trazer você de volta. Em outra palavra, Deus vai te tornar de volta a casa. Você que já não tinha prazer de servir, vai começar a ter vontade de voltar a servir. Você que estava dizendo que tudo está difícil, eu me coloquei numa grande armadilha. Jesus vai te arrancar, vai te dar paz. Ele não vai te julgar, porque quando ele encontrou aquela ovelha, ele simplesmente se alegrou. Amém. Ele diz: há mais alegria quando encontramos a ovelha perdida. A festa dos seus. Ele convida os vizinhos, amigos. Quer dizer, ele convida os anjos. Até os demônios têm que ver que a ovelha perdida apareceu. Amém. Voltou a casa. Tem muitas ovelhas perdidas dentro da igreja. Você se perdesse porque te distraísse. Você já estavas a caminhar no meio do rebanho. Abandonaste o rebanho porque o lobo te distraiu. E já não sabes mais qual é o caminho que vai seguir. Em outra palavra, tem muitas ovelhas sem pastores hoje em dia, porque queria uma profecia e foi numa igreja errada, encontrou um falso profeta. Ele declarou uma profecia e até hoje não se cumpriu nada do que lhe falaram. E por essa situação ela se decepcionou com o evangelho. Se tornaste uma ovelha perdida, querida. Você que foste enganada por um homem, te tiraram o dinheiro por causa de um propósito e não aconteceu nada, você recuaste, já não acreditas mais em Cristo. Você é simplesmente uma ovelha perdida. Tens que voltar à casa do Senhor. Você é uma simples ovelha perdida. Precisas voltar ao rebanho de Jesus Cristo, porque o Senhor vai mover seus em terra para te encontrar, para ir à tua procura. Aleluia. Não é só ovelha perdida. A ovelha perdida, quando é encontrada, é colocada no ombro. E o Senhor, Ele deixa que Ele convida os vizinhos e os amigos. E Ele coloca no ombro. E há uma alegria, há uma festa. 3 parábolas o Senhor fala aqui. A primeira, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. A ovelha perdida estava no rebanho. Foi a caminhada. Quer dizer que a ovelha caminhava com os outros. Era cristã. A ovelha perdida, ela caminhava com os outros do jeito que os outros caminhavam. Mas na caminhada, perdeu-se. De repente o que era luz ficou trevas. De repente o que estava tudo a dar certo, de repente estava tudo a dar errado. Ficou perdido, já não sabe mais como prosseguir a tua vida. Se você está nessa condição, saiba que tem um Deus que nunca te abandonou. Eu quero te falar para si. Saiba que há um Deus que jamais te abandonará.
O Deus dos céus já está a mover os céus a favor de ti. Já está a mandar um exército para te localizar. Ele vai te encontrar para te trazer de volta ao seu rebanho. Aleluia. E Jesus vai dizer, mas aqueles fariseus, olha, tem também uma mulher que estava em sua casa e que tinha 10 dracmas. E dentro da casa, uma das dracmas caiu. 10 ficaram 9. E ela não sabia onde estava a dracma. Ela teve que pegar da candeia e acender para poder encontrar a dracma. Depois de acender a candeia, ela varreu a casa para poder ver aonde que a dracma estava. A dracma é uma moeda que o Império Romano utilizava. Ela é pequena. Ela perdeu-se dentro da casa. Peraí, a ovelha perdeu-se na caminhada, mas a dracma estava perdida dentro da casa. São dois tipos de pessoas aqui. A ovelha que perde-se na caminhada, mas a dracma perde-se dentro da casa. Come on. Tem pessoas que se perdem na caminhada, mas tem pessoas que se perdem dentro da casa. Essa casa dele, aquela mulher é a igreja. Tem pessoas dentro da igreja, mas que estão perdidas. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas que não sabem onde se encontrar. A situação é que você está na igreja, mas você não sabe o que está a fazer na igreja. Não sabe por que você veio aqui. Mas você está dentro da igreja, mas você está perdido dentro da igreja. Não sabe por que você vai no culto. Você vai para o culto por causa da vizinha, você vai no culto por causa do pai e da mãe. Não sabes o que te traz da igreja. Você é uma dracma perdida. Precisas de candeia, precisas de luz para ver que tu és uma pessoa especial para Deus, para que a graça te ilumina. Você está dentro da igreja, mas as trevas ainda te cobriram, porque a dracma precisava de uma candeia. A ovelha não, a ovelha estava no caminho perdido, mas ela podia encontrar o caminho, porque a ovelha perdida estava a procurar um caminho, só que o caminho que ela estava andando estava errado. Ou seja, é mais perigoso a dracma do que a ovelha. Tem irmãos que estão na igreja perdidos, nem sabem por que cultuam, nem sabem por que o sangue é sangue, nem sabem o que a cruz do Calvário significa. Irmão, você é dracma perdida. Você está perdido dentro da igreja. Deus tem que levantar uma cadeia para iluminar os teus passos. Deus tem que levantar uma cadeia para iluminar a tua vida. Mas antes de iluminar a tua vida, aquela mulher, antes de poder colocar a candeia, ela teve que varrer a casa. Sabe o que significa varrer a casa? Tem que fazer limpeza na tua vida interior. Primeiro tem que pôr ordem dentro da tua própria vida, porque se não há ordem na tua vida, você vai continuar a ser uma dracma perdida dentro da igreja. Olha, em outras palavras, Jesus está dizendo, tem pessoas que estão na igreja, estão perdidas não porque não estão dentro da igreja, mas porque na igreja é uma pessoa, quando sai da igreja é outra pessoa. Tem pessoas que estão aqui na igreja e continuam a carregar uma máscara de crente, porque lá atrás continuam a visitar lugares inadequados. Então você na igreja não tem a luz própria, as trevas continuam a te cobrir. Apesar de que a igreja é um lugar de luz, você está com trevas dentro da luz. Em outras palavras, tem pessoas que carregam a luz e abafam a luz, porque carregam tantas trevas que a luz que a igreja tem não consegue lhes iluminar. A mulher tem que se levantar para pegar uma outra cadeia, para poder mostrar a condição. Eu quero explicar, a primeira coisa, a luz, ela vem para expor quem tu és, porque sem luz você não vai ver a condição em que se encontra. Por isso é que a luz tem que ser levantada, a cadeia tem que ser levantada. Tem pessoas que não sabem que já andam nas trevas, amarradas na maiobola, na macumbeira, já estão amarradas há muitos anos e que as suas vidas já estão no inferno. Está na igreja, mas a sentença da morte já foi declarada há muitos anos atrás. Precisa de uma luz para saber que o lugar em que você frequenta não é um lugar que te leva para o reino dos céus, mas é um lugar que vai te levar para o inferno. E esta manhã tem uma luz que vai ter que se iluminar, que tem que se levantar para a sua vida, para te fazer ver que você está perdido dentro da igreja. Tem muita gente perdida dentro da igreja. Não está achado, está dentro da igreja, mas está perdido. O Espírito Santo não consegue lhe encontrar. Quando quer derramar a bênção, você é a única que ele não te vê.
Porque a dracma perdida, a casa estava toda escura. Aleluia. A ovelha perdida, o caminho já não estava bem. Se você é dracma perdida, precisa da luz de Deus essa manhã. Jesus tem que te iluminar. Sabe, o Evangelho é a luz. O cristianismo é a luz. Nós somos a luz. Nós somos a luz da vida. Se você está perdido no meio da igreja, saiba que há uma grande trevas que te envolve. Precisas de uma grande luz para te cobrir. Você estás na igreja, mas sente que a tua vida não pode progredir. Estás preso. Você se torna uma dracma perdida. A mulher pegou a candeia e pegou a vassoura, varreu e sacudiu a casa. Depois de sacudir a casa, encontrou a dracma. Em outras palavras, só vai ser encontrado quando Jesus começar a fazer uma limpeza na tua vida. Você só vai ser achado quando começares a olhar para si mesmo e precisares que Deus varra o teu interior, para que não sejas uma dracma perdida dentro da igreja. Se não começares a olhar para dentro de si, para ver os caminhos que você andou, e você começar a dizer: eu preciso da luz da minha vida, você será sempre uma dracma perdida na igreja. A candeia representa o Evangelho que precisas ouvir. O que quer dizer que tem crentes que precisam ser pregados de novo o Evangelho de Jesus. Tem crentes que precisam ouvir mais sobre o arrependimento e a salvação. Estão na igreja, mas já estão totalmente perdidos. Já não conseguem mais ter sensibilidade quando o mover do Espírito Santo chega. Fecharam o seu coração. São dracmas perdidas. Aleluia. Quando você sente que não consegues ter aquela sensibilidade, os outros estão a receber, você não está recebendo. Começa a se preocupar um pouco. Por isso é que vais te escandalizar quando vê os outros a dar glória, aleluia, e você continua sempre na mesma posição. Vais te sentir uma dracma perdida dentro da igreja. E Jesus vai falar essas parábolas para poder situar os fariseus. Os fariseus que representam a classe dos religiosos, para dizer que o Filho do Homem veio para poder buscar os perdidos. Primeiro, para buscar aqueles irmãos que perderam o caminho. Segundo, para recolher os irmãos que já estão na igreja e que se tornaram uma dracma perdida. O grupo das ovelhas perdidas, elas estão no pacote das dracmas perdidas. Tanto uma como a outra precisam ser encontrados. A questão é que um precisa ser encontrado na caminhada, o outro precisa ser encontrado no lugar onde ele já senta. Você está perdido no lugar em que você está acostumado a estar todos os dias. Sabe o que é que está perdido dentro da tua própria casa? Uma coisa é você se perder no caminho daqui que vai a Ponta Norte. Outra coisa é você estar aqui sentado, mas você não está vendo ninguém. Aleluia. É você não entender nada do que está a falar. É você estar na igreja, mas o teu pensamento está fora da igreja. É você estás aqui, mas você não estás aqui. Porque a dracma perdida é aquele tipo de crente que quando vai à igreja tem um pensamento fora do culto. Ele não está concentrado na mensagem que está a pregar. Ele está na igreja, mas está pensando no problema que tem lá fora. Está na igreja, mas está pensando na dívida que deixou lá. Você é uma dracma perdida no meio do culto. Você está perdido no meio da congregação. Saiba que tem que ser iluminado, tem que ver uma luz. Jesus vai dizer que aquela mulher teve que sacudir, teve que varrer. Em outras palavras, você só vai começar a se posicionar quando o poder de Deus descer e te sacudir verdadeiramente. Aleluia.
para que você não se torne uma dracma perdida. Mas a ovelha perdida foi achada. A dracma perdida também foi achada. E houve a alegria dos céus. O que Jesus disse é o seguinte: quando ele acha uma ovelha, uma dracma, os céus se alegram. Tanto a dracma perdida como a ovelha perdida representam todos aqueles que pecam, que conheciam a palavra de Deus, mas voltaram ao pecado, mas não se arrependeram. Não é Jesus que vai à tua atrás para você vir. É a palavra ministrada que vai te tocar para você poder se arrepender. Quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Quando um perdido volta para o caminho certo, os anjos se alegram. Quando o irmão que estava entre nós abandonou a fé por causa de uma decepção, nós precisamos orar pela vida dele. Não julgar o irmão por causa do erro que cometeu. Não devemos julgar ele por causa do que ele cometeu, por causa do que ele fez. Enquanto os fariseus estavam preocupados em julgar os publicanos e os pecadores, Jesus estava a abraçar os pecadores e os publicanos. Enquanto os fariseus estavam com pedra para poder lançar para aquele que pecasse, Jesus estava a dizer: eu vim para buscar o que se perdeu. Enquanto os fariseus estavam preocupados em poder colocar posição e barreira para não se misturar com os impuros, Jesus estava a dizer: eu vou me misturar com os impuros. Jesus não veio para julgar a tua vida. Não importa o pecado, não importa o erro que você tenha cometido, Jesus não vai te julgar. Ele quer te dar uma palavra nesta manhã. Eu quero que você que se perdeu possa ser achado por mim. Eu não vim para julgar a tua vida, eu vim para te salvar. Por isso eu estendo os meus braços para te trazer de volta à minha casa. Os perdidos têm que voltar à casa do Pai. Tem que estar de volta à casa do Senhor, porque é a casa da luz. Porque a casa de Deus é a casa da paz. É a casa do amor e da compaixão. É um lugar onde ninguém é julgado, mas todos recebem a retribuição do amor de Deus. Não vim para julgar, mas eu vim para poder salvar os que erraram. Aleluia. E esta manhã o Senhor não quer te julgar. Ele não quer te dar vara. Não está preocupado com o tamanho do pecado que você cometeu. Ele quer que você olhe para si e diga: eu quero mais da sua luz. Eu quero sair do caminho perdido. Eu quero sair da prostituição, do adultério. Eu quero sair do furto, da corrupção. Porque há uma esperança para a minha vida. Eu quero abandonar a vida do pecado, porque eu não, afinal não sou julgado. Jesus não veio para me julgar. Jesus veio para me procurar. Ele não está me julgar, ele veio para procurar você. Aleluia. És uma ovelha perdida. Tira o peso da condenação sobre a tua mente. Tira o peso da condenação da sua consciência. Jesus não te acusa. Quando havia aquela mulher adúltera, eu vou terminar explicando essa palavra. Aquela mulher pecou. E na lei dizia que se fosse apanhada em flagrante adultério, tinha que ser tal pessoa apedrejada. E uma das mulheres chamada Maria pecou com o pecado do adultério. Os mesmos fariseus que murmuravam contra os publicanos fariseus também estavam prontos para julgar a mulher que foi apanhada em adultério. E diz a Bíblia que a mulher foi colocada no meio dos escribas, dos sacerdotes, daqueles que se acham muito santos no meio da igreja, que são os mais religiosos que todos, ou que acham que tem a chave de Davi, mas não tem nada. Aleluia. E colocaram a mulher e diziam: essa mulher pecou, e segundo a lei mosaica requer que ela seja apedrejada. Só que Jesus também estava naquele lugar. O que eu gosto de Jesus é que Jesus sempre está no lugar certo. Jesus sempre aparece na hora certa, no lugar certo, para poder nos livrar. A mulher estava no meio para ser apedrejada. E eles olharam para o mestre e falaram: mestre, você que é muito inteligente, sempre nos falas em parábola. O que é que tens a dizer sobre essa mulher que foi apanhada em pecado? Jesus simplesmente pegou a sua mão e começou a escrever
Escreveu. Depois de escrever, ele olhou para aqueles homens santos, entre aspas, religiosos, e ele disse: quem de vocês que não tem pecado, que atire a primeira pedra? Quem de vocês que nunca falou uma palavra, nunca pecou na vida, que julga o seu irmão? Quem de vocês se sente mais santo e que tem a chave de Davi, que está a julgar o vizinho? Em outras palavras, que atire a primeira pedra. Jesus não falou muito. Ele estava no meio com a mulher. A Bíblia diz que aqueles saduceus, os sacerdotes, olharam para si e olharam para o outro, olharam para a mulher. Diz que a sua própria consciência começou a nos acusar. E começando pelo maior ao menor, começaram a deixar a pedra no lugar e abandonaram aquele espaço. Por quê? Porque ninguém há que não tenha cometido um pecado, nem sequer no seu pensamento. Jesus lhes apanhou no seu próprio erro, na sua própria armadilha. As pessoas que mais julgam são as pessoas que mais erram. As pessoas que mais falam mal dos outros são as pessoas que mais escondem segredo. Se você vê alguém que sempre está a criticar, observa a vida dele. É uma vida podre que tem. Passa a vida a julgar o vizinho, a vizinha. Mesmo dentro da igreja tem muita gente que está preocupado com a dracma perdida em vez de estar preocupado com ela mesma. Nós não fomos chamados para julgar as pessoas, nós fomos chamados para amar as pessoas. Jesus veio para amar-nos. Por isso toda a lei se resume no amor de Deus e no amor ao próximo. Quem ama não julga, quem ama não atira a primeira pedra. Quem ama não expõe o pecado do seu irmão, guarda a nudez do seu próximo. Aleluia. Mas os fariseus, que representam aqueles que estão dentro da igreja, gostam muito de julgar. Gostam muito de dizer: ele é publicana. Como é que o pastor visitou aquela irmã que é adúltera? Como é que o pastor está visitando aquela irmã que tem lepra? Meu querido, Jesus veio para os que têm problemas. Jesus veio para aqueles que não têm nada. O Filho do Homem não veio para o povo de Israel, veio para os perdidos dentro de Israel. E Jesus falou: quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Começando do maior até o último, eles começaram a abandonar o lugar. Por quê? Porque começou do adulto para o menor. Porque quanto mais idade você tiver, mais erro você cometeu na caminhada. Meu Deus, eu vou falar de você. Quanto mais você idade tiver, mais pecado você acumulou na tua vida. Quanto mais velho for, mais pecado tens. Quanto menos idade teres, menos pecado também tens. Em outra palavra, o tamanho do teu pecado é o tamanho da idade que você viveu na terra. Então não vale a pena julgar quem não tem a tua idade. Não vale a pena julgar quem não viveu a tua história. Cada um vive a sua própria história. Se eu estou pecar com 10 anos, eu sei que depois vou terminar. Não me julga pelo que eu fiz, pelo que eu passo. Nós somos diferentes na vida. A tua história não é minha história. A tua caminhada não é minha caminhada. Se eu pecar, eu sei que tem um caminho para o arrependimento. Por isso não adianta julgar ninguém, porque você não sabe se ele já está se arrependendo. Você não sabe se ele já está a procurar a candeia, a limpar a casa para se arrepender. Você não sabe se ele já está a chorar diante dos pés de Cristo. Você continua a julgar a irmã por causa do que ela fez. Até não se falas com ela. Festas o coração. Fariseu, hipócrita. Precisa estar arrepender do que você faz. Precisa abandonar esse hábito feio de passar a vida a julgar as pessoas. A igreja não é para começar a tirar pedra.
Se ela pecou, você também tem pecado. A Bíblia diz: aquele que apontar o dedo do seu irmão tem um 5 nele. Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Tem que parar. Tem que parar. O que está te destruindo é que você fala demais do que você não ouviu. Você fala o que você não ouviu. E você destrói família por causa de uma palavra. Você destrói lar, casamento por causa de uma palavra. É a tua boca. Boca de fariseu. Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Eu vou terminar já. Onde estão os teus acusadores? Olha para o teu irmão e diga: onde estão os teus acusadores? Aonde eles estão? O mais velho foi o primeiro a abandonar o lugar, porque ele sabia que tinha muito pecado. Quem tem 50 anos, 70 anos, já cometeu muitos erros. Não pode comparar para quem tem 10 anos com quem tem 50 anos. O erro de pessoa de 50 anos é muito, e já escondeu muito pecado. Agora está na igreja, é santo. Está a julgar quem não está na idade dele. Quem é você para julgar o outro? Se você está escondendo e precisa varrer a tua casa, precisa da candeia, porque você também é uma dracma perdida no meio da igreja. Mulher, onde estão os teus acusadores? A mulher disse: Jesus, eles não estão, foram embora. Estão onde? Foram. Eles te acusaram? Não. Se eles não te acusaram, eu tampouco te acuso. Olha, Deus está dizendo: se eles não te acusam, eu também. Se Jesus não me acusa, como é que você vai me acusar? Romanos capítulo 8 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é quem nos justifica, quem nos acusará? Quem poderá contra os escolhidos de Deus? Na minha vida ninguém pode me acusar mais. Se eu pecar, eu sei que tem um caminho para eu poder ir. Eu vou aos pés de Jesus. E lá vou me arrepender do meu erro. Eu vou me arrepender dos meus pecados. E sei que Jesus vai me receber de volta. Ainda que eu perder no caminho, Ele vai vir me buscar. E se eu estiver na igreja perdida, eu sei que uma luz vai iluminar a minha vida. Mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, foram embora. Ninguém mais me acusa. Eu também não te acuso. Quando Jesus estava ali a escrever, ninguém sabia o que ele estava escrevendo. Mistério estava escrevendo. Mas eu posso vos dar uma revelação. Aquela sentença que os homens deram para a mulher, Jesus estava anulando enquanto escrevia. Maldição que já prepararam para a tua vida é uma sentença. Alguém disse: ela vai ser adúltera, vai ser prostituta. Alguém disse: vai ser miserável. Já escreveram uma sentença. Tem alguém na família que disse: ele não pode estudar, nem pode passar pela universidade. Escreveram uma sentença. Enquanto eles estão escrevendo uma sentença, Jesus também está a cancelar a sentença. A maldição que estava sobre mim, Jesus está a cancelar. Ele está a quebrar a corrente da maldição que colocaram contra a tua vida. Ele está sentado para dizer: eu estou a escrever. Enquanto os feiticeiros estão a falar, ela não pode crescer na vida. Jesus está dizendo: eu estou a quebrar. Ela vai crescer na vida. Enquanto os queimanteiros estão a falar, não vai dar filho. Jesus está dizendo: esse que vai dar um filho varão. No seu ventre vai ter 4 filhos, 3, 4, 5, 6, 7 filhos. Enquanto estão a dizer: não pode estudar, Jesus está dizendo: vai ser o meu pregador da palavra. Eu vou derramar a sabedoria sobre ele. Eu vou derramar a graça do conhecimento, a inteligência. Ele está a condenar. Toda a condenação está a cancelar. Enquanto eles estão a colocar sentença para que amaldiçoar, Jesus está a quebrar a maldição. O castigo que estava sobre nós, Ele coloca sobre a sua vida. A maldição que estava sobre nós, Ele vai quebrar na cruz do Calvário. Ele vai quebrar todo o castigo, toda a maldição. Nesta manhã, tudo que colocaram contra a tua vida, Jesus manda dizer: eu estou a escrever para
cancelar. Ninguém vai chamar mais de adúltera. Amém. Ninguém vai chamar mais de vaca. Amém. Ninguém pode chamar de 40 mais um. Amém. Jesus está a quebrar a maldição hoje. Amém. Ele está a cancelar a maldição. Amém. A mão de Deus está a escrever e mudar a tua história. Coloca-se de pé, coloca-se de pé. Alguém vai ter uma história mudada hoje. Levanta as tuas mãos. Ei, Jesus. Tem alguém que a história dele está sendo mudada. Tem alguém que a sua vida hoje está sendo mudada. Não vai ter mais esteira na tua família. Não vai ter mais esteira na sua cabeça. Hoje é hoje. A condenação, a maldição que estava sobre a sua vida, Jesus está quebrando, está cancelando hoje. Eu estou falando que a maldição que o Dio mandou, que a sentença que alguém na família colocou, hoje mesmo está sendo quebrado na tua vida. A pobreza era maldição, mas Jesus está revelando. A maldição que te colocaram. Quando a mulher coloca a mão no ventre, o Espírito Santo disse: vai ministrar fertilidade. Toda a sentença para amarrar o teu ventre, hoje mesmo vai começar a ser desamarrado. Jesus já está aqui para escrever outra história. Você não é o que Deus falaram. Você não é o que a tia disse. Você não é o que aquela fariseia da tua família falou. Você não é o que aquela religiosa anda a falar contra a tua vida. Hoje o Senhor está escrevendo a história de novo. Por isso eu estou falando para o teu ventre. Toda a esterilidade que lançava, a partir de agora, vai sair, vai sair. Vai ter que deixar o ventre dela. Eu estou a quebrar a maldição do esterilidade na tua vida. Quebra agora em nome de Jesus. Vai quebrar agora. Toda a maldição que colocaram no teu ventre. Toda a semente maligna que meteram no teu ventre. Para não gerar filho. Agora mesmo. Vai começar a quebrar. A partir de agora. Vai começar a quebrar. Vai quebrar, vai quebrar. Eu estou a falar. Enquanto eles escreveram algo contra a tua vida, Jesus está a mudar a tua história. Há uma nova sentença favorável para a sua vida. Yeshua. Coloca bem a mão no ventre. Eu vou ministrar. Alguém vai dar um grito. É a libertação. Coloca as mãos no ventre. Eu disse: coloca bem as mãos no ventre. São mulheres. Vai receber uma graça especial. Tudo que está no teu ventre, pelo poder do Espírito de Deus, que não foi Deus que colocou, mas que o dia que meteu, que a dia que falou, vai ser arrancado agora. O anjo vai operar, vai começar a remover. Agora, vai sentir um fogo na barriga. Vai sentir um fogo na barriga. Eu estou vendo fogo nas minhas mãos esquerdas. Vai sentir um fogo na barriga. Agora mesmo, vai começar a queimar. Queima esse ventre, Senhor. Queima, queima agora. Queima agora em nome de Jesus. Vai começar a queimar o ventre. La seca torrema da chola. Vai queimar o ventre agora. Vai queimar esse ventre. O que colocaram na tua barriga. Disseram: você não pode dar filho. Disseram: você não vai dar filho. Disseram: não vai gerar nada. Jesus está dizendo: vais ter filho. Vais ter filhos na barriga. Eu estou a liberar graça agora. Estou a liberar graça agora. Estou a falar que a teu ventre vai ter que ter vida. Estou a falar que a extremidade vai desaparecer. O que estava morto vai viver. A partir de agora, a minha alma vai ter que desaparecer. O Cristo vai desaparecer. A minha alma vai desaparecer. Sai agora, sai agora, sai, sai. Sai, 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 sai. Eu passei, eu passei, eu passei, eu passei, eu passei. Na pressão, vai sair agora. Vai sair agora. Vai sair, vai sair, vai sair, não, Jesus. Machuca a trabalho. No poder do Espírito Santo. Vai sair. Tem alguém que vai vomitar. Vejo tripas verdes dentro de alguém. A tripa está verde. O Espírito Santo vai operar.
Vejo tripas verdes. Alguém que vai vomitar. Controla só. Lhe meteram tudo. Mas o ventre agora está sendo libertado. O teu ventre está sendo livre. Estou a falar para o teu ventre. Em nome de Jesus. Estou a falar para o teu ventre. Abandona aí atrás. O ventre dela vai mexer. Estou a ver ela. Sai no corredor. Sai dali. O ventre dela também vai mexer. Ei, mamãe santa mesmo. Tanto vem. Teu ventre está mexendo. É alguma coisa que o Senhor vai arrancar. Agora mexe. Tira agora que está ali. Controla essa mamãe que já está se arrancando. O ventre, eu estou falando que eu só estou ministrando os ventres. O teu ventre agora que eu estou a feira aí, sai. Vai sair agora. Eu vou chocar para cá, sua mãe, eu vou cantar, eu vou consumar, eu vou chocar, eu vou pegar, larga agora o ventre dessa mulher, larga o ventre dela, larga o ventre dela. Em nome de Jesus. Jesus. Macatorre Begash.